Fala galera, Márcio da Garagem Online. Estamos aqui com a GM Tracker 2009, fazendo a segunda parte do vídeo, né? Quem tá chegando já no segundo, né? Vale a pena dar uma olhadinha no primeiro, né? Onde a gente faz um scanner, né, do carro, né? Mostrando todos os detalhes dele. Essa segunda parte a gente vai falar sobre o uso, né? Como que é o uso de questões relacionadas a consumo, desempenho, conforto, preços de peças, enfim, né, todos os detalhes, né, que envolve quem quer ou tem uma GM Tracker, beleza? Vamos lá! Bom, o primeiro ponto que eu vou falar é o desempenho, né? O motor da Tracker, né? Um motor 2.0 a gasolina em 2009, não só em 2009, né? Esse carro aqui é um carro Suzuki, né? Lembrando, ele só tem um emblema da GM. Até hoje os carros da Suzuki não colocaram a tecnologia Flex aqui no Brasil, eles continuam a gasolina. Então, lógico, 2009 era a mesma coisa. É um motor com, se eu não me engano, o Leozão me corrige aí, ele que está com a ficha técnica, 128 cavalos e um torque de 17.7 a 4.300 RPM. Bom, o que isso daí, né, traz para essa Tracker, né? Lembrando sempre, pessoal, que a informação de potência, ela é relativa. Tá? Depende do peso do carro, né? Depende de outras condições também. A principal variável é o peso. E depois a gente tem também questões relacionadas à aerodinâmica, por exemplo, né? E lembrando que a Tracker é um Jeep de verdade, tá no documento lá, Jeep, não é uma Renegade, tá? É um Jeep de verdade. E isso aí acaba interferindo no desempenho. Na minha opinião, o desempenho dela é satisfatório, tá? Satisfatório considerando que você não está esperando grandes arrancadas, ultrapassagens emocionantes numa serra. É um carro para você conduzir ele com tranquilidade, né? Na rodovia, na cidade. Ele vai te levar muito bem, né? Até onde você precisa, mas sem grandes emoções. Então é um desempenho aí que eu coloco como satisfatório, porque é um carro muito pesado, por ser um Jeep com uma construção robusta, né? E por conter também a questão da tração, né? O 4x4 reduzida, tudo mais. Tudo isso aí acaba trazendo números não muito positivos em relação a peso, né? Então mesmo com 128 cavalos, que num carro leve seria um número bom, para a Tracker, né, não é tão bom. Então eu coloco o desempenho dela somente como satisfatório. Bom, consumo da Tracker na cidade, ela faz mais ou menos aí uns 8,5 km com litro, né? Lembrando que a gente está em Piracicaba, é uma cidade que tem muitos altos e baixos, né? Não é uma cidade plana. Talvez aí numa cidade como Brasília, né, que é uma cidade plana, o consumo seja melhor, e talvez em cidades, sei lá, como São Paulo, por exemplo, onde há muito congestionamento, aqui não tem, os números sejam piores. Então 8,5 mais ou menos aí na cidade, e na rodovia por volta de 10 km com litro, tá? Um pé leve, viu, pessoal? Sem assim também fazer um ritual para não gastar combustível, mas buscando aí, né, boas práticas, né, para não gastar gasolina à toa, tá? Então esse aí é o consumo dela. Lembrando, gasolina, não tem Tracker original Flex, né? Nem álcool, lógico. Então esse é o consumo da Tracker. Próximo. Bom, agora eu vou falar da manutenção da Tracker. Bom, pessoal, em relação ao custo das peças, a gente preparou uma lista aqui, né, de peças. Não precisei trocar essas peças, ou a maior parte delas, mas a gente vai usar aí como fonte, né, para todos os reviews que a gente fizer aqui no canal, né, para vocês terem uma ideia geral de quanto que custa uma cesta de peças do carro. Bom, só um parênteses aqui em relação às peças, né? Os valores que a gente vai passar agora são valores que foram extraídos da internet, né, para compras online, que qualquer um pode fazer, mas não considera, claro, né, o custo
de mão de obra, né, da mão de obra do mecânico. Bom, as pastilhas de freio, elas oscilam de 100 a 150 reais. Na pesquisa que a gente fez aí, a mais cara foi da marca Frazli. As velas, mesma faixa de preço, de 100 a 150 reais. Né? Também, tudo que a gente vai passar aqui são de marcas reconhecidas, tá? São de marcas que vocês podem colocar no carro de vocês sem dor de cabeça. Os pneus, né? O jogo de pneus para tracker fica aí de 1.500 a 1.900 reais. O de 1.900 da marca Goodyear, né? E o de 1.500 já é uma marca inferior, né? Mas é nessa faixa de valor. Recomendo sempre que vocês coloquem pneus bons no carro, viu? Mais segurança, melhor desempenho, gasta um pouquinho mais aí na compra, mas economiza lá na frente. A gente tem um conteúdo aqui no canal, né, inclusive falando, né, comparando os pneus remold, né, com os pneus novos normais aí, né? O kit de troca do óleo do motor, ele varia de 180 a 230 reais. A correia do alternador 50 a 80 reais. O filtro de ar de 50 a 130. Aí a gente tem uma variação boa, né? Porque a gente tem desde o paralelo até o original. O filtro de óleo a gente tem de 60 a 90 reais. O filtro de combustível a gente tem de 50 a 70 reais. Os amortecedores aí a gente já tem uma facadinha, R$1.500, não é nada assim, né, comparado a um carro importado como uma BMW, uma Mercedes, um Audi, né, mas R$1.500 já machuca um pouquinho, hein? Os discos de freio de 400 a 450 reais, já com as pastilhas, e os tensores da correia de 150 a 200 reais. Tem um outro item que faz parte da nossa cesta, que é o filtro do ar-condicionado. A gente não achou nada na internet. Eu já troquei desse carro aqui, mas não é nada, não lembro quanto que é exatamente, mas é coisa de, sei lá, 20 reais, 30 reais. Não é algo que vai fazer você comprar ou não comprar o carro por conta disso. O Leozão vai colocar aí na edição do vídeo quanto que ficou a soma de todas essas peças, né? Considerando a melhor cotação que a gente conseguiu. Tá? Lembrando, pessoal, isso daí é um cenário, né? É um cenário que eu não vivi, tá? É só para vocês terem uma ideia do custo das peças. Lógico que um carro você vai comprar, dificilmente você vai precisar trocar todas essas peças, né? Mas de uma vez só. Né? Agora, se você ficar um bom tempo com o carro, sim, né? Você vai precisar trocar. Agora eu vou falar o preço atual da Tracker. A gente está no dia 16 de junho de 2020. A tabela FIPE dela, eu não tenho aqui, mas é por volta de 27 mil. Tá? Só que você consegue comprar uma Tracker em bom estado, né, com um valor atrativo. Essa Tracker aqui, ela tem uma quilometragem alta, né, normal na minha opinião, né, 193 mil quilômetros, um carro que rodou aí 11 anos, é isso aí mesmo. Original, lógico, né? Boa parte da quilometragem rodada em rodovia, eu sou segundo dono, é um carro bem cuidado, nunca foi batido, laudo cautelar aprovado, não tem nem retoque, e eu tô vendendo ela por 24 mil, né? E 23 mil ali à vista eu entrego. Então, pô, baita no preço, né, meu? Porque o que você compra com 24 mil, 23 mil reais, né? Mesmo em 2009, sabe? Eu acho que é um baita de um custo-benefício, né, esse carro. Se a gente compara aí com seus concorrentes, né? A TR4, por exemplo, né, uma TR4 2009 já está ali na faixa de 30, você consegue comprar uma por 27, 28. Já tive duas TR4 e eu falo para você com toda certeza, a Tracker não deve nada para a TR4 e ela tem algumas características aí que fazem, na minha opinião, eu coloco a Tracker, né, até acima da TR4. Eu tive duas do mesmo ano dessa, 2009, as duas Tracker que eu tive
foram da cor verde, né? E sem rack no teto, né? Idênticas. Mas é isso daí. Então, em relação à TR4, já tenho uma experiência também. Bom, agora eu vou falar da dirigibilidade da Tracker. Ela tem uma posição de dirigir diferente, é um carro que tem um centro de gravidade maior, tá? Então, é uma direção também que eu acho que é uma condução mais lenta, na minha opinião, uma visão pessoal, tá, que eu tenho da Tracker. Isso aí vale também para a TR4. Não é um carro que você vai, sabe, fazer aqueles engates rápidos de marcha, fazer arrancadas, retomadas e curvas. Não, é um carro tranquilo, tá? Você respeitando, né, essa condição, ou essa condução, né, você vai ser feliz com ela. Agora, se você gosta de ter uma direção mais agressiva, você não vai combinar com a Tracker, tá? E não só com a Tracker, tá? Isso aí vale também para a TR4 e vale também para outros Jeeps, né? Até esses Jeeps mais modernos. Isso aí vale para todos os Jeeps. Você precisa ter uma condução mais suave. E a Tracker não é diferente, tá? Se você respeitar essa condição dela, né, a sua condução vai ser mais agradável. Bom, conforto e espaço. Mais uma vez, Tracker é um Jeep, tá? Então você nunca pode esperar grande conforto de um Jeep. Mas por ser um Jeep, ela é muito confortável. Tem tudo que um carro precisa ter, né? Você busca conforto, tem ar-condicionado, tem direção hidráulica, tem vidro elétrico, tem trava elétrica, tem retrovisor elétrico, né? Tem toca-fita, tem teto solar elétrico, tem bancos com reclináveis na frente e atrás, bipartidos, dá para você ter várias posições ali de bagagem, tem rack no teto, tem rodas de ligar leve ar 16, completa, né? Aí tem, lógico, né? Um Jeep tem a tração, tem a reduzida, então é um carro bem completo. Mas isso aqui, olha, a gente está descendo uma rua bem esburacada aqui em Piracicaba, né? Essa situação com a TR4 é muito pior, tá? Mais uma vez vou falar da TR4 porque eu já tive ela. Também é um Jeep. Não tenho nenhum problema com a TR4, tá? Inclusive eu posso ter outra na minha vida sem problema nenhum. Mas ela é mais dura, né? Ela é bem mais durinha do que a Tracker. Então, considerando que a Tracker é um Jeep, eu dou um like para ela na questão de conforto, né? E já em relação ao espaço, né, também dou uma nota 7 para a Tracker, de 7 a 8 aí. Ela não é muito grande, mas ela tem um tamanho aí suficiente para uma família de 5 pessoas. Ela é ligeiramente alta atrás, né? Tem um porta-mala bom, mas só bom, não é enorme. Se você precisar de mais bagagem, você vai ter que usar o rack de teto, né? Mas eu não encaro a questão espaço dela como um problema, porque é um Jeep, né? E geralmente os Jeeps têm muita limitação de espaço. Para a gente ter um espaço maior, a gente precisaria ter um carro com um entre-eixos maior também. E se a gente tivesse aqui um carro com um entre-eixos maior, a gente teria um Jeep problemático. Teria um Jeep que teria dificuldade para poder encarar as dificuldades de uma trilha, né? Poder encarar os desafios de uma trilha. Então, pensando nisso, né, a Suzuki fez um carro aproveitando o máximo do espaço, mas não teve como fazer milagre também, tá? Então, nota 7, de 7 a 8 aí para a questão de espaço para a GM Tracker. Outro ponto aqui é o acabamento da Tracker, né? Olha, esse carro aqui, ele não tem um acabamento fino, né? Mas ele tem um acabamento muito bom. Na minha visão, o acabamento dele é muito bom. Como que eu classifico um acabamento bom? Carro com mais de 10 anos, filma aqui, Leozão, ó, 193 mil quilômetros. Olha a condição do volante, que é original. Olha o material do volante. Você pega hoje um carro com 40 mil quilômetros, um Fiesta, um Ka, um Celta, enfim, o volante já está esfarelando. E isso aí não acontece na Tracker, né? Na verdade, não acontece em muitos carros que foram bem construídos.
Então tem plástico? Tem muito plástico, ó. Plástico, mas é um plástico que tem um bom encaixe, né? Que tem não é aquela porcaria, aquele plástico oco, né? Faz um monte de barulho. Então tudo é muito bem encaixado, tudo é muito bem construído, tudo é pensado, as peças são boas também, né? As marcas que são usadas, né, para fazer o carro também são marcas boas, desde, sei lá, do limpador de para-brisas ao farol, é tudo coisa boa que é usada na Tracker, né? É o mesmo que acontece no Honda, no Toyota, né? A Suzuki é uma marca muito conceituada, muito respeitada lá no Japão, né? A sua qualidade ela é reconhecida. Então, assim, na minha opinião, o acabamento da Tracker, mais uma vez, considerando que é um Jeep, né? Eu acho que, na minha opinião, é muito bom, né? Um carro muito bem construído. Por último, eu deixei o seguro, né? Não são todos os carros que a gente vai poder falar do seguro, porque não são todos os carros que serão meus, né? Bem que eu gostaria de ter todos os carros do mundo. Mas esse carro aqui é o meu carro e eu tenho o classe de bônus, sei lá qual que é a classe máxima, acho que é a classe 10, não sei. Eu tenho essa classe máxima, né, de bônus e o seguro dela é por volta de R$ 1.200, né? Um seguro, mais uma vez, Piracicaba, eu tenho 41 anos, casado, com uma filha. E eu acho que eu tenho um perfil bom, então, né, para seguro aí. Nunca usei, então não sei quanto que você pagaria aí na sua cidade. Mas não é nada assim que te bota muito medo, né? Então, sei lá, eu acho que até uns R$ 2.000 de seguro dá para pagar, né? Porque tem carro aí que o seguro é complicado, né? Eu aqui em Piracicaba, 41 anos, casado, uma filha, tenho um custo anual aí de seguro mais ou menos aí de R$ 1.200. É isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação à Tracker, pode escrever nos comentários. Como eu tenho esse carro há 2 anos, eu tenho um pouquinho de experiência com ele, né? E de repente eu posso compartilhar alguma coisa com vocês. Se vocês têm o carro também, né? Botem no comentário, né, se vocês têm mais algo a acrescentar ou discordar também daquilo que eu falei. Vamos compartilhar, vamos disseminar informação, vamos ajudar as pessoas aí que querem comprar uma Tracker. Beleza, galera? Não esqueçam de curtir, né, o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscreverem no canal, ativando o sininho, para que vocês possam receber mais conteúdos desse tipo. Beleza, galera? Grande abraço e fui!